vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. O Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Os que choravam enxugarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar seu triunfo, o Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, irmãos e irmãs, quarto domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. Domingo é Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A liturgia de hoje, as leituras falam de Cristo, o bom pastor, Cristo, o sacerdote, Cristo, o cordeiro, Cristo que alimenta as ovelhas, alimenta também os que estão salvos, como diz o Apocalipse de hoje. E naturalmente, Cristo nos alimenta para a vida das suas ovelhas, não é? Pois é, então aqui estamos para a Eucaristia. Nós rezamos pelo falecido José Faustino de Oliveira, terceiro dia de falecimento, e claro, lembramos as mães de família na sua missão de doação, enfim, e vamos reconhecer nossas culpas e pedir perdão para celebrar. Também as mães podem cometer os seus erros, suas omissões, seus pecados, não é? na condução, na educação dos filhos, e assim. Então vamos pedir perdão para celebrar dignamente os santos mistérios. Nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade
Senhor, tende piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Cristo, tende piedade de nós. nós. Cristo, tende piedade de Senhor, tende piedade de nós. nós. Senhor, tende tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Repitam depois de mim. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão Conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, nas alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Bernabé, partindo de Pergue, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e, entretanto, na sinagoga, em dias de sábado, sentaram-se muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Bernabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quando toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, apunharam-se que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Bernabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vós considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor.
Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Bernabé e expulsaram-os do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito. Palavra do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo, seu rebanho. Sabei o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez, somos seu. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Livro do Apocalipse do São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos dois anciões me disse: esses são os que vieram de grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Ele presta o culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os obrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede.
Nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e o conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará suas lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem como fechar um pouco aquela porta? Para mim me veio um... É que o aquecimento global hoje está meio assim, sabe? Então, o aquecimento. Não, é que outro dia na televisão mostraram uma manifestação, o pessoal tudo de casaco lá, não sei aonde, na Europa, lá, com frio, reclamando do aquecimento. Protesto contra o aquecimento, mas está bom. Mas então assim, quarto domingo da Páscoa, tá? Então, domingo assim é chamado do Bom Pastor. Nesse domingo sempre se lê uma parte do capítulo 10 de São João, tá? É o discurso sobre o bom pastor. Jesus mesmo o profere. E assim, então, no texto de hoje, temos os últimos versículos, certo? Então, as ovelhas, e o texto insiste, as ovelhas são de Cristo, viu? As ovelhas são de Cristo. Agora é o seguinte, não é? Jesus estabeleceu pessoas para administrar, cuidar dessas ovelhas, certo? Isso vimos no domingo passado. Se lembram? Jesus, depois daquela pesca, a pesca após a ressurreição, certo? A pesca dos 153 peixes, não é? Cristo pergunta a Pedro: você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, tá? Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta: Pedro, você ama? Sim, eu te amo.
apacenta as minhas. Pedro ficou triste, porque Cristo perguntando, quer dizer, Cristo quis insistir no fato de ele ser o responsável primeiro pelas ovelhas de Cristo, certo? Tá. É bom não nos esquecermos disso aí, certo? Senão vira tudo um negócio que não se sabe. Cristo é o pastor, então o que vale é Cristo, o que vale é Cristo. Vale Cristo e vale a igreja de Cristo. Cristo age no mundo por meio da sua única e legítima igreja, certo? Única e legítima igreja, tá? Não conhecemos outras maneiras de Cristo agir, não conhecemos. Cristo nos alimenta, nos dá de beber, comida, bebida, remédio, não é? Por meio dos sacramentos, dos 7 sacramentos, é por meio deles. Bom, a devoção a Nossa Senhora, tá? Pode ficar tranquilo, quem reza o terço, Nossa Senhora prometeu que vai para o céu, etc. Mas pode ficar tranquilo também que quem reza, tem devoção a Nossa Senhora, os santos e santas, etc. Essa pessoa não abandona a Eucaristia, não abandona Cristo, viu? Nem a igreja de Cristo, tá? É importante recordar isso aí. Aliás, naquele mesmo capítulo 10 de São João, lá no versículo 16 está escrito o seguinte, tá? E que não dá para esquecer nunca: e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, um só pastor, tá? Aliás, só para recordar, lá aquele capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, no começo, e olha, é nos primeiros dias, nos primeiros meses da igreja, lá em Jerusalém, está escrito lá o seguinte: rebentou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, a igreja, não é? E logo depois, no versículo 3, está escrito: Paulo perseguia, devastava a igreja. Aí no capítulo 9, nós lemos nessa semana, não é, nas missas durante a semana, no capítulo 9, no episódio da conversão do apóstolo São Paulo, Jesus diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenderam? Paulo perseguia a igreja de Cristo, certo? E a Bíblia fala de uma só, tá bom? E São Paulo, lá no capítulo 1, carta aos Gálatas, Cristo fala lá: eu persegui a igreja de Deus, eu persegui. Gálatas, capítulo 1, versículo 13, verifiquem lá. Então, olha, não existe dúvida, tá, de que existiu essa consciência claríssima da única. Aliás, no começo, bom, se alguém puder ler alguma vez aquela história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, vai ver lá quantas vezes ele fala das seitas. Em Jerusalém apareceram 7 árvores venenosas, as 7 seitas, tá? Produziam discórdia, produziam um veneno impossível de ser corrigidos. Pois é. E ele fala, né, as seitas, as divisões, são resultado da cobiça, da soberba, do orgulho, da vaidade, certo? Bom, eu sei que na igreja existe tanta coisa, né, dos pecados. Bom, se você não acredita que sempre existiu uma única igreja, compre livros da história da igreja, viu? Pode até comprar livros da história da igreja escritas pelos protestantes, viu? Embora eles falem mal, o certo é que não conseguem desmentir o fato de que a igreja tem 2000 anos. E se a igreja tivesse cometido só pecados, meu amigo, tá? Vocês acham que teria aguentado 10 anos de existência, hein? Me diga.
Entendeu? Então, olha, no primeiro século, viu? Houve mártires, no primeiro século, mártires, escritores, papas, bispos, sacerdotes, etc. Entendeu? E marcas, existiram santos, marcas de mártires. Olha, Santo Agostinho e Santo Ambrósio falam de São Gervásio, São Protásio e São Gervásio, Protásio e Nazário. 3 mártires, sim, mortos no tempo em que São Pedro também foi martirizado, pelos anos 70, um pouco antes, tá? Esses 3 mártires foram encontrados intactos, incorruptos por Santo Ambrósio. Então, existiram santos, santas já no primeiro século. No segundo século existiram santos, santas, mártires, escritores. Alguém de vocês lê a liturgia das horas? Liturgia das horas. Pode verificar lá. Tem escritores, teólogos, mestres espirituais que escrevem. E tem escritores em todos os séculos da igreja. Nos 20 séculos da igreja. Verifique lá se algum desses escritores escreveu alguma coisa diferente do outro escritor. A doutrina é sempre a mesma, certo? A doutrina é sempre a mesma, certo? Então, não tem essa. No século II existiram santos. Santa Cecília foi martirizada no ano 177, sabia? No ano 1599 encontraram o seu corpo perfeitíssimo, o sangue estava ainda líquido. No século II, entenderam? Então, santos no século II, então todos os séculos. Escritores, São Justino, Santo Irineu de Leão, etc. Vários escritores no século III, mesma coisa. Mas aí, século III, Santa Luzia. Tem o corpo cartonado, um milagre de cartonamento com Santa Luzia. O corpo dela está ainda perfeito, embora não esteja incorrupto da forma como se classificam esses casos. Esteve incorrupto, só que o corpo, a sua carne, a sua pele está como couro curtido, viu? Não tem nada a ver com múmia, tá? A múmia é sempre pó e mais nada, tá? Certo? E osso, couro e osso. Belíssimo couro. Santa Luzia, martirizadas no ano 280, por aí como... Bom, existe um pouco de dúvida aí, mas enfim, deu para entender. E naquele século II existiram tantos escritos de Hipólito Romano. Hipólito que escreve sobre a Santa Missa. Aliás, no século II, São Justino escreve sobre a Santa Missa. E São Justino fala da Santa Missa. Olha, naquele tempo se rezava a missa como hoje. Pode ler o que São Justino escreveu. Ou Santo Hipólito, então, no século III, quando ele fala da Santa Missa. Veja lá como rezavam a missa naquele tempo. Como hoje. Não tem. É como hoje. Sim, alguma pequena diferença, mas tem liturgia da palavra, preces, profissão de fé, aquela anáfora, a oração eucarística, e a comunhão, e assim por diante, tá? Bom, isso em todos os séculos da igreja, em todos, até hoje, tá? Também no século XXI já existem santos e santas, tá? Pessoas que morreram neste século XXI, e com todas as características de santidade, tá? Bom, desde a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, certo, etc. Mas o Carlo Acutis, que morreu no ano 2006, o Carlo Acutis, e o seu corpo foi encontrado incorrupto, não é? O mestre, quer dizer, para quem não sabe, eu não sei se já falei aqui, mas acho que não. Ele era um gênio do computador, viu? Da internet. Ele entendia, era um gênio da internet. E ele utilizou essa sua capacidade de lidar com a internet, certo? Sei lá, esses meios aí. Bom, no tempo dele não estava tão avançado como hoje, mas enfim, ele utilizou tudo isso para divulgar milagres eucarísticos, por exemplo, tá? Milagres eucarísticos.
E ele, depois que fez a primeira comunhão, ia todo dia ele ia para a missa, e visitou os milagres eucarísticos, e ele morreu com 15 anos de idade, 15, tá? E organizou, fundou uma associação para estudar e divulgar os milagres eucarísticos. É sim, senhores. Tem até um livro, eu tenho esse livro aí, escrito por essa associação. Morreu com 15 anos de idade, fez tudo isso aí, não é verdade? Pois é, o pessoal do Vaticano investigou seu corpo. Claro, o Vaticano mandou ficar quieto, tá? Mas o pessoal que viu lá noticiou, divulgou. O corpo estava incorrupto. O Vaticano levou para não sei aonde, porque são os médicos, né, que devem dar o veredito, se está incorrupto, se não está, essas coisas, entendeu? Tá? Então é isso aí, viu? Olha, isso significa que, de fato, isso que a Bíblia fala hoje aqui, livro do Apocalipse, Cristo que dá comida, alimenta suas ovelhas, isso é rigorosamente verdadeiro, tá? Certo? Olha, o texto termina aqui dizendo o seguinte, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos, e assim por diante. Bom, fala da igreja, da multidão que está lá no paraíso, diante do trono e do Cordeiro. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha aqui, igreja católica, tá? Igreja católica, gente de toda parte, tá? Aliás, Efésios, capítulo 4, verifiquem lá no Efésios, carta aos Efésios, há um só corpo e um só espírito. Corpo aí é igreja. Há um só corpo. Está na Bíblia, um só corpo. Há um só corpo e um só espírito. Há um só Senhor, uma só fé. Tem que ter uma doutrina só. Olha, qualquer pastorzinho que funda uma seita por aí tem uma doutrina diferente de todas as demais. Se não é diferente, ele dá um jeito de ser diferente. Ele tem que ser diferente, tem que falar de uma outra doutrina, de outro jeito, de outra coisa. Tem que inventar outra, entendeu? Todo mundo, todos que fundam seitas procuram fazer uma outra fé, uma outra. Tudo Jesus, outro Jesus, coisa nenhuma. Eles falam o que eles querem, tá bom? Bom, não quero brigar com ninguém, mas é assim, é só para não achar que é tudo a mesma coisa, tá? Então, uma só fé, uma só doutrina. Aliás, a carta aos Colossenses tem aquele canto, ele é a cabeça da igreja, seu corpo. Definição de igreja, o corpo de Cristo, a igreja, corpo de Cristo, etc, etc, tá? Aliás, é o seguinte, viu? No dia de hoje, dia 12 de maio, viu, tá? Tem uma santa aí interessantíssima, viu? Acho que vocês conhecem, claro, mas enfim, Santa Imelda, Beata Imelda Lambertini, já ouviram falar dela? Imelda Lambertini morreu no dia 12 de maio do ano 1333, viu? O seu corpo incorrupto está lá na capela de São Sigismundo, em Bolonha, tá? Em Bolonha. Então, o seguinte, essa Santa Imelda, eu cito hoje, já que o texto fala da Eucaristia, aponta para o alimento que o Cordeiro providencia para as ovelhas, tá? Então, essa Santa Imelda tinha um amor tão grande pela Eucaristia, mas tão grande, tão grande, tão grande. Aliás, o Papa Francisco, numa ocasião, ele falou, eu não sou nenhuma Imelda. É para ter um amor tão grande pela Eucaristia, tá? E naquele tempo só podia fazer a primeira comunhão aos 12 anos de idade, tá? E ela tinha um desejo, não suportava mais, até que um dia, não tinha 12 anos ainda, tá? Ela estava na missa junto com outras crianças, sei lá. E aí o padre foi dar comunhão, uma hóstia voou, e todo mundo ouviu. Uma hóstia voou do cibório
até diante dela, e ficou brilhando. Bom, o padre foi lá e lhe deu a comunhão. Ela se ajoelhou e ficou lá, rezando. A missa terminou, todo mundo foi para casa. Deixa ela rezar. Olha, morreu de amor. Essa morreu de amor. Literalmente, não é o único caso, mas essa morreu de amor, literalmente. Impressionante. Santa Imelda, repito, tem o corpo incorrupto lá em Bolonha, entrou em êxtase, certo? Aliás, só para recordar, viu, acho que eu já lembrei dias atrás aqui, aquilo que o Ricardo Castagnon fala, para a gente não achar que isso é historinha, tá? Ricardo Castagnon, que é um psicólogo, como é que se diz? Um psicólogo, não sei o que aí, bom, mas enfim, tá? Aliás, ele é muito... tem várias palestras dele sobre esses fenômenos. Ele era um ateu, tá? Um ateu que se tornou católico estudando fenômenos que ele diz que só existe na Igreja Católica, viu? Até coisas que não são sobrenaturais só existem na Igreja Católica. Até certos fenômenos que não são sobrenaturais só existem na Igreja Católica, viu? Por exemplo, esse caso aqui, não é milagre, mas ele acha que é sobrenatural, tá? Ele acha que é sobrenatural. A tal da Patrícia Talbot, aqui do Equador, ele estudou. No exatíssimo instante que ela recebe a comunhão, ela entra em estado delta, certo? Quer dizer, é o estado em que está um doente, em coma, digamos, tá? Certo? Que está lá embaixo, que não sente mais nada. As carnes dela ficam flexíveis, mas ela pode fincar um alfinete, ela não reage. Então, se alguém acha que alguém é muito santo e está se fingindo que está rezando, finca um alfinete, que você sabe tudo, não precisa nem muita coisa. Finca um alfinete, você sabe se é fingimento ou é devoção de verdade, tá? Então, ele faz isso aí, viu? Ele faz e põe uma vela diante dos olhos, não abre os olhos, coisa semelhante, não reage. Interessante, tá? E com as videntes de Nossa Senhora, a mesma coisa. Você tem alguém que acha que está vendo Nossa Senhora, bota um alfinete lá, experimenta. Se ela não reage, pode saber que aí, ele fala, viu? Ele explica, na internet tem as palestras dele. Aí pode saber que não é coisa desse mundo, viu? Aí, e isso foi verificado, inclusive, nos videntes lá de Medjugorje, viu? Uma equipe de 4, 5 médicos, vários. Daí surgiu um livro, certo? Aliás, outra coisa, esse Ricardo Castagnon fala que cientistas nucleares chegaram diante dessa Patrícia Talbot, viu? Bom, só para explicar, desculpa, eu não sei se estou repetindo aqui ou se já falei aqui, mas paciência, tá? Ele fala, digamos assim, você vem aqui esse pessoal, os cientistas nucleares, da energia atômica, etc., eles têm aparelhagem, por exemplo, e eles medem, digamos, a energia que, digamos, nós aqui, esse grupo de pessoas, produz, não é? Nós produzimos calor, viu? Nós temos fogo, calor, temos calor, então produzimos calor, viu? Tá, então é o seguinte, na hora em que aquela Patrícia Talbot comunga, se produz uma energia ou um calor igual ao de quase ou 10 mil pessoas reunidas.
Você produz, quando ela comunga, você produz uma energia que normalmente 10.000 pessoas produzem, tá? E etc, etc, etc. É bom, vamos ficar por aí, mas para dizer que isso não é natural, isso não é natural. Não, claro, é um caso único, não é que todo mundo, mas nela se manifestam esses prodígios. Vai saber Deus por quê, mas é desígnio de Deus, viu? Isso só Deus é capaz de fazer. Bom, creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pelo Papa, bispos e presbíteros, que têm a missão de pastorear o povo de Deus, para que sejam fiéis ao exemplo deixado pelo Cristo bom pastor, doando suas vidas à causa do Evangelho. Cantemos. Guadalupe, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelas nossas comunidades, para que sejam ambientes favoráveis às vocações, por meio do incentivo e da oração, rogando ao Senhor mais operários para a messe. Cantemos. Guadalupe, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelas crianças e jovens, para que escutem o apelo do Senhor, deixando conduzir por Ele, dando seu sim à vocação para a qual o Senhor os chama. Rezemos. Guadalupe, rogai por nós, intercedei a nós. Por todas as mães, para que reconheçam o grande dom da maternidade que receberam e tenham como modelo Maria Santíssima, educando seus filhos e filhas na fé. Rezemos. Guadalupe, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Amém. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores, um dia de sombra, não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor,
ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, ao nosso sacrifício, seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Corações de nós. ao alto. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós o nosso eterno intercessor, imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso Por isso povo. nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós um feita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo o Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, entre eles José Faustino de Oliveira, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele não cessais, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Reino. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Amém. Eu sou o pão da vida, que se vem a mim não terá fome. O que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, que se prova e não se sente fome. O que sempre beber do meu sangue viverá em mim e terá a vida eterna. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. O que eu darei é meu corpo, vida para o mundo. O que sempre comer de minha carne viverá em mim, como eu vivo no Pai. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia
nossas vidas. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Algum aviso? Formação de novos coroinhas, início dia 18 de maio, às 16 horas, para crianças a partir de 7 anos que estejam dispostas a firmar o compromisso de servir o altar a Deus e a comunidade. Informações na Secretaria Paroquial. Escola de Formação Paroquial Discípulos do Mestre, início dia 27 de maio, das 19 às 22 horas, na Sala 1 de Catequese, lá na Catedral. As aulas visam preparar leigos e leigas que se interessem por Jesus Cristo. As informações e a inscrição também é na Secretaria Paroquial. Dias 24, 25 e 26 de maio, nós teremos a Festa Maína, local Gramadão da Vila A. O IAM aceita crianças a partir de 4 anos de idade até a adolescência durante o ano todo. Venha ser um missionário. Os encontros são todos os 1º e 3º sábado do mês, das 15 às 16h30. A missão, oração, sacrifício e solidariedade. E a nossa mensagem do dízimo para essa semana é: Deus ama quem dá com alegria. Nós gostaríamos de apresentar a sinhazinha da nossa comunidade. É a Gabriela, que é a nossa coroinha também. Tá? Então, para a Festa Maína, que é daqui 12 dias, né? Como todo ano, cada comunidade tem a sua candidata. A Gabriela é a da Nossa Senhora de Lourdes. Então, nós pedimos a colaboração da comunidade, né? Ela vai estar vendendo os votos, a família dela, o pessoal da catequese, que sempre se empenha. E lembrando, né, que uma parte do valor sempre volta para a nossa comunidade e uma parte fica para a obra catedral. Muito bem, então, seguinte, mães, convido todas as mães, as manhas, as mães, a virem aqui na frente, tá? As mães, venham aqui na frente, vamos pedir, fazer uma oração por elas. As nossas mães serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. As nossas mães serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor. derrama. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela seu amor.
derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre elas seu amor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós vos pedimos por estas mães de família que hoje celebram com alegria essa vocação de vós recebida. Desçam sobre vós, sobre elas, copiosas bênçãos. Que a força do Espírito Santo inflame do alto seus corações e encontrem na Virgem Maria um modelo e exemplo. Assim, vivendo e construindo a felicidade em sua casa, no amor conjugal e nos seus filhos, sirvam a todos de exemplo e sejam modelo de vida e santidade cristã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoai estes santinhos, este terço, para que, invocando a vossa Mãe Santíssima, sejam por vós protegidas nas vicissitudes temporais e espirituais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que doce coração de Maria, sede a nossa salvação. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados. São Luís Gonzaga, patrono da juventude. Santo Antônio, martelo dos hereges, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Amanhã, dia de Nossa Senhora de Fátima, cantemos o seu hino. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Há 3 pastorinhos cercada de luz, visita Maria, mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação. Ave,
Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Da agreste azinheira a Virgem falou, e aos três a Senhor tranquilos deixou. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Então da Senhora o nome indagar, do céu a Mãe terna bem claro e